o livro de Isaías, o profeta Isaías. Dans le livre d'Isaïe, A partir do versículo 1. à partir du premier verset, Capítulo 1, perdão. premier chapitre, Quero ler com vocês somente o versículo 18. on va lire alors Isaïe 1, 18. Eu vou ler na minha versão Je vais lire dans ma version e você pode acompanhar na sua. et vous pouvez lire dans la vôtre. Mesmo que a sua língua não seja a mesma que a minha, Même si ce n'est pas le même langage, nós vamos ler juntos. on va lire tous ensemble. Amen. Todos encontraram? Est-ce que tout le monde a trouvé? Amém. Amen. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Amen. Queridos, Mes bien-aimés, enquanto eu preparava esta mensagem, pendant que je préparais ce o message, Senhor colocava no meu coração que o verdadeiro arrependimento, le Seigneur a mis dans mon cœur que le véritable pardon, ele precisa gerar dentro do nosso coração il doit d'abord être fait dans notre cœur, uma renovação. un renouvellement. Ou seja, nós precisamos ser renovados C'est-à-dire, on doit se renouveler pelo arrependimento. par le pardon. Isaías foi um profeta usado por Deus Isaïe a été un prophète utilisé par Dieu para anunciar uma mensagem ao povo de Deus. pour annoncer un message au peuple de Dieu. E essa mensagem Et ce message, era uma mensagem que Deus iria trazer para aquele povo juízo c'était que Dieu allait amener à ce peuple le jugement, e livramento também. mais aussi de la délivrance. Em seus primeiros capítulos, Dans ses premiers chapitres, o profeta ele anuncia le prophète annonce ao povo de Jerusalém au peuple de Jérusalem que viria sobre eles um grande castigo da parte de Deus. qu'il viendrait sur eux une grande punition de la part de Dieu. Porque naquela época grande era a corrupção entre o povo, Parce que dans cette époque, grande était la corruption dans ce peuple. do ponto de vista humano, Du point de vue humain, o povo ele até prosperava, o povo de Deus ele estava prosperando. le peuple avait de la prospérité dans le point de vue économique. Porém aos olhos divinos, porém aos olhos de Deus, Mais aux yeux de Dieu, o povo cada vez mais se afastava da presença de Deus. le peuple prenait à chaque fois plus son écart de Dieu. A espiritualidade cada vez diminuía, Leur spiritualité diminuait à chaque fois. a situação espiritual do povo de Deus assemelhava-se a ruínas, a destruição. Leur sémillance à Dieu était catastrophique et détruite. Lá em Isaías 1, En Isaïe 1, versículo 7, verset 7, diz o seguinte: nous dit: a terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo, na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com elas. Amém? Ao nos depararmos com esta palavra, quand on se trouve devant cette parole, nós percebemos que o pecado on se rend compte que le péché estava arruinando Jerusalém, était en train de ruiner Jérusalem. estava acabando com o povo de Deus. Il décimait le peuple de Dieu. Amém? Amen. Contudo, Avec tout, a nossa esperança, notre espoir, a minha e a sua esperança, mon et ton espoir, elas se encontram em Deus. est trouvé sur Dieu.
naquele que é o único dans celui qui est le seul, que pode restaurar as nossas vidas. qui peut restaurer nos vies. Mesmo que muitas vezes a gente olhe Même que beaucoup de fois on regarde e ela possa estar em ruínas, et elles sont détruites, mesmo assim Deus ele tem poder Dieu continue à avoir du pouvoir para transformar a nossa vida. pour transformer nos vies. Ele é o único que pode. C'est le seul qui le peut. Nada que eu e você possamos fazer Rien que toi et moi puissions faire vai trazer resultado va apporter un résultat se Deus não estiver nessa batalha. si Dieu n'est pas dans cette Se ele bataille, não estiver na frente desta s'il batalha. n'est pas devant cette bataille. O povo ele se encontrava tão corrompido Le peuple était tellement corrompu que Deus diz para eles que Dieu lui dit que ele ia começar a recusar qu'il allait commencer à refuser as ofertas, as orações, les offrandes et les prières, que ele iria até mesmo recusar o culto que eles prestavam a Deus. qu'il allait même récuser le culte qu'il donnait à Dieu. Em seus corações Dans leur cœur, não se encontrava arrependimento. il n'y avait pas de pardon. Por mais que eles buscassem no culto, Même qu'ils cherchaient dans leur culte, não era uma adoração verdadeira. c'était pas une vraie adoration. Não era uma adoração de um coração que se encontrava arrependido. C'était pas une adoration d'un cœur qui était désolé. Em seus corações não havia sinceridade alguma para com Deus. Dans leur cœur, il n'y avait pas de sincérité envers Dieu. Eles se reuniam apenas por uma religiosidade, Ils se réunissaient seulement pour une religiosité, por um costume, pour une habitude, mas não por amor a Deus, mais pas pour amour envers não Dieu. por temerem a Deus. Pas pour prier et louer à Dieu. Em Isaías, Et Isaïe, no capítulo 1, versículos 15 e dans 16, le premier chapitre, versets 15 et 16, diz o seguinte: nous dit, todos encontraram aí, mantiveram as suas Bíblias est-ce que abertas? tout le monde a trouvé et maintenu sa Bible ouverte? Glória a Deus. Amen. Eu me perdi aqui. Moi, je suis perdue. Não paciência. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E aí o versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Muitas vezes nós nos colocamos e nós buscamos a presença de Deus, Beaucoup de fois, on cherche la présence de Dieu, mas nós esquecemos de entregar a Ele o nosso coração. mais on oublie de lui donner notre cœur. Ou seja, o povo daquela época, C'est-à-dire le peuple de cette époque não diferente muitas vezes de nós, n'était pas vraiment différent de nous. viemos para a casa do Senhor, On vient à la maison du Seigneur, às vezes com pecados no nosso coração, beaucoup de fois avec le péché dans nos cœurs, mas mesmo assim ainda nos consideramos et quand même on se considère pessoas des religiosas. personnes religieuses. Pensamos que o nosso culto On pense que notre culte está agradando a Deus. est en train de rendre Dieu heureux. E nós acabamos que nós só fazemos um culto religioso. Et on finit par faire uniquement un culte religieux, Não passam de rituais. juste un rituel. Porque nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Parce que nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs devant Dieu. Deus ele não está buscando mais sacrifícios. Dieu ne cherche plus des sacrifices. Deus agora ele está procurando corações que estão comprometidos com Ele. Il cherche maintenant des cœurs qui sont en compromis envers lui. Corações que compreendem que precisam ser transformados por Ele. Des cœurs qui ont compris qu'ils ont besoin d'être transformés par lui. Quando nós nos encontramos nessa situação, Quand on se retrouve dans cette situation, os nossos sacrifícios nos sacrifices não significam nada para Deus. ne signifient rien pour Dieu. Eles acabam sendo em vão. Il finit pour être pas rien. São como compromissos de tolos feitos com Deus. C'est comme des compromis de fous faits
avec Dieu. Porque o sacrifício, ele já foi feito. Parce que le sacrifice a déjà été fait. Deus já fez o sacrifício por nós. Dieu a déjà fait le sacrifice pour nous. Ele já entregou o seu Filho amado. Il a déjà donné son Fils bien-aimé. Hoje Ele quer que a gente também Aujourd'hui, il veut que nous, à notre tour, venhamos a nos entregar para Ele. on vienne à se donner à lui. Perdão, e essa entrega, Et cette façon de se donner ela precisa ser total. doit être totale. Ela precisa ser verdadeira. Elle doit être véritable. Para que Deus possa, sim, Pour que Dieu puisse aceitar os nossos sacrifícios. accepter nos sacrifices. No coração daquele povo, Dans le cœur de ce peuple, não havia espaço il n'y avait pas de la place para outra coisa, pour quelque chose d'autre senão para corrupção. que alors que la corruption. E se nós hoje também não guardarmos o nosso coração, Et aujourd'hui, si on ne regarde pas notre cœur, ele também será contaminado por muitas il coisas. sera aussi contaminé par beaucoup de choses. E o que Deus deseja Et ce que Dieu désire, é justamente ao contrário. c'est justement l'inverse. Ele deseja que eu e você Il désire que toi et moi, venhamos o amar incondicionalmente. on vienne l'aimer indépendant, Ele deseja que nós venhamos confiar nele. qu'on vienne se confier à lui E que essa confiança ela seja plena. et que cette confiance soit pleine. Ele quer também Il veut aussi que nós que nous vivamos afastados do pecado. puissions vivre éloignés du péché. Somente desta maneira Seulement de cette façon, ele irá se agradar. il prendra joie, Ele ficará il satisfeito. sera satisfait, E aí sim, et là oui, ele irá receber o seu e o meu il sacrifício. ira recevoir le ton et le mien de sacrifice. Vai chegar a ele como uma oferta agradável, Ça lui arrivera comme une offrande agréable, com um cheiro suave às suas narinas. avec une odeur suave. É esse o convite que Deus nos faz. C'est ça l'invitation que Dieu nous fait. É esse o convite que Deus faz para sua noiva, para sua igreja. C'est ça l'invitation qu'il fait pour sa fiancée, son église. É isso que nós lemos ali em Isaías C'est ça qu'on lit en Isaïe 1:18, 1:18. que não importa Que peu importe como os nossos pecados sejam, comment sont nos péchés, não importa de como nós estamos sujos por eles, peu importe comment on s'est sali avec ce péché, por mais que a gente olhe même qu'on regarde e veja ou imagine que algumas manchas, et on imagine quelques taches elas serão impossíveis de ser retiradas. qui vont être impossibles d'être enlevées. E eu acredito que vocês mulheres entendem bem disso. Et je crois que vous les femmes, vous comprenez bien ça. Algumas manchas que se encontram Quelques taches qui ont e que não podem ser et retiradas. qui sont difficilement ou impossibles d'être retirées. E assim também o pecado. Et ainsi est le péché. O pecado ele também nos suja. Le péché, il nous salit. E muitas vezes nós podemos pensar Et beaucoup de fois, on peut penser que essas manchas deixadas pelo pecado, que ces taches posées par le péché elas serão permanentes. vont être permanentes. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Ele mostra justamente para nós o contrário. Il nous démontre justement le contraire. Ele diz que ele mesmo Il dit que lui-même pode removê-las, peut les enlever, pode tirar elas da nossa peut vida. les enlever de nos vies. Nós não precisamos ter uma vida inteira manchada pelo pecado. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vie entière salie et tachée par le péché. Para nós que cremos e aceitamos Jesus Pour nous qui croyons et acceptons Jésus como Senhor e Salvador das nossas vidas, comme Seigneur et Sauveur de nos vies, existem para nós outras alternativas. il existe pour nous d'autres alternatives. Isso não sou eu que estou dizendo para Et você, c'est pas moi qui dis cela, mas é a palavra de Deus que nos garante mais isso. c'est la parole de Dieu qui nous garantit Que se nós permanecermos fiéis a ela, que si on reste fidèle à elle, seremos perdoados. on va être pardonné. E Cristo removerá todas as nossas manchas. Et Christ enlèvera toutes nos tâches. A palavra toda, ela é completa, ela é toda. Le mot tout est complet et tout. Não vai ser parte da mancha removida, Ça va pas être la moitié ou une partie de la tâche qui mas va a être mancha enlevée, inteira. mais toute la tâche. Não haverá mais sujeira em Il nós. n'y aura plus de saleté en nous. Não haverá nada que nos
distancie Il n'y aura rien qui nous éloigne de termos um sacrifício d'avoir un sacrifice que vai agradar a Deus, qui va satisfaire à Dieu. porque Ele vai olhar para o nosso coração Parce qu'il va regarder notre cœur e Ele vai ver o nosso coração limpo, et il va voir que notre cœur sera nettoyé, sem manchas, sans tache. porque a minha esperança Parce que mon espoir e a sua esperança precisa ser a mesma esperança do salmista. et ton espoir ont besoin d'être le même espoir que le psaume. Esses eram os clamores do salmista. Ça oui, étaient les louanges que faisait le psalmiste. Ele clamava ao Senhor Il clamait au Seigneur para que Ele removesse os seus pecados. pour qu'il enlève ses péchés. Salmo 51. Psaume 51. Essas precisam ser as nossas orações. C'est ça qui ont besoin d'être nos prières. Todos os dias pedir a Tous Deus les jours, demander à Dieu que nos afaste do pecado, qu'il nous éloigne du péché, que arranque o pecado de dentro de qu'il nós, arrache le péché de l'intérieur de nous. porque nós não podemos conviver com essas Nous coisas. ne pouvons pas vivre avec ces choses. Amados, o arrependimento, Mais bien aimé, le pardon et la rétention, o verdadeiro arrependimento, le véritable pardon, nos leva à presença de Deus. nous emmène à la présence de Dieu. Pois quando nós estamos quebrantados, Parce que quand nous sommes ouverts, é gerado em nós, c'est fait en nous, é gerado no nosso coração c'est fait dans notre cœur, uma pureza, une pureté que agrada a Deus, qui est agréable à Dieu. porque Ele conhece o nosso coração, Parce qu'il connaît notre cœur, Ele sabe o que nós guardamos no nosso coração, il sait ce qu'on garde dans nos e cœurs. quando verdadeiramente nós nos quebrantamos diante dEle, Et quand véritablement on se met devant lui nós nos prostramos diante da Sua presença et qu'on se met à genoux devant sa présence e nos humilhamos, et qu'on s'humilie, é gerado no nosso coração essa pureza. c'est géré dans notre cœur cette pureté. Muitas vezes na nossa caminhada, Beaucoup de fois à notre marche, nós nos envolvemos com o pecado on finit par interagir avec le péché. e aí nós voltamos para a igreja. Et là on retourne à l'église. Após termos saciado a nossa carne, Après avoir satisfait notre chair, após termos entristecido o Espírito Santo, après avoir rendu le Saint-Esprit triste, só que nem sempre esse retorno, sauf que pas toujours ce retour, ele é um retorno verdadeiro. c'est un retour véritable. Ele é um retorno onde aconteceu um arrependimento. C'est un retour où il y a vraiment un pardon de notre partie. Porque se não houver esse quebrantamento, Parce qu'il n'y a pas cette ouverture de cœur, esse quebrantamento genuíno, cette ouverture de cœur véritable, também não há arrependimento. alors il n'y a pas de pardon. E nós acabamos saindo da igreja Et on finit par sortir de l'église e continuamos fazendo as mesmas coisas de antes. et on continue à faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Quando a gente fala de arrependimento, Quand on parle d'être désolé, de vouloir le pardon, arrependimento ele precisa vir acompanhado de algo. elle doit être venue apporter de quelque chose. Ele precisa ser acompanhado de mudanças de comportamento. Il doit être accompagné d'un changement de caractère, de façon d'agir. Arrependimento verdadeiro Un pardon ou quelque chose qu'on est désolé véritablement precisa gerar em nós novas atitudes. a besoin de gérer en nous de nouvelles attitudes. Se não há arrependimento, S'il n'y a pas de pardon, não haverá uma verdadeira mudança. il n'y aura pas un véritable changement. Os nossos comportamentos serão os mesmos. Nos comportements seront les mêmes. As nossas atitudes serão as mesmas. On aura les mêmes attitudes. Sem um quebrantamento, Sans l'ouverture du cœur, não haverá arrependimento. il n'y aura pas de pardon. Eu e você precisamos nos quebrantar. Toi et moi, on doit s'ouvrir. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, Toutes les fois on entre dans la présence de Dieu, seja na casa de Deus ou na nossa casa, que ça soit dans la maison de Dieu ou dans notre maison, aonde quer que a gente esteja buscando a sua presença, peu importe où nous sommes en cherchant sa présence, precisa ser com quebrantamento. il faut que ce soit avec un pardon et une ouverture de cœur. Precisa vir sim nas nossas orações
humilhações. Il faut qu'il aille, oui, dans nos prières de l'humiliation. Precisamos sim nos humilhar perante de On Deus. doit nous humilier devant Dieu. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconnaître que nous sommes des pécheurs Que nós estamos diante do grande Deus. et qu'on est devant le grand Dieu. Reconhecer que se não fosse pelo seu Filho amado, Reconnaître que si ce n'était pas par son Fils bien-aimé, nós não poderíamos estar diante dele. on ne pourrait pas être devant lui aujourd'hui. Nós não iríamos poder abrir os nossos lábios On ne pourrait pas ouvrir nos lèvres para fazer oração nenhuma. pour faire aucune prière. Nós não iríamos conseguir mover as suas mãos On n'aurait pas pu changer nos mains pour em ouvrir nos nosso mains favor. en notre faveur. Como nós estávamos ontem orando na casa da diaconisa. Comme on a prié hier dans la maison de la Connaisse, Foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer para eles aquela noite. c'est ça que Dieu m'a mis dans mon cœur pour apporter hier soir. É que quando nós oramos, quando nós nos humilhamos C'est que quand on prie et qu'on s'humilie e buscamos a presença de Deus et qu'on cherche véritablement la présence de Dieu com as nossas orações, avec nos prières, as mãos de Deus se movem em nosso favor. les mains de Dieu se mouvementent à notre faveur. Porque nós somos justificados por Ele. Parce qu'on est justifié par lui. Ele nos olha sem essas manchas. Et il nous regarde et nous voit sans ces taches. Amém? Amen. Porque o sangue do seu Filho nos lavou. Parce que le sang de son Fils nous a nettoyés. Ele olha para nós e nos vê com vestes novas, vestes brancas. Il nous regarde et il nous voit avec des nouveaux vêtements, des vêtements blancs. Para concluir, meus queridos, Et pour conclure, mes chers, somente o sangue de Cristo seulement le sang de Christ tem o poder a le pouvoir purificador de purifier para remover toda e qualquer mancha. pour enlever toute et n'importe quelle tache. Não adianta você tentar de outras maneiras. Peu importe, tu n'y arriveras pas en essayant d'autres façons. Não é como uma dona de casa, como eu disse aqui há pouco, C'est pas comme une femme de foyer, comme je dis avant, que ela pode utilizar de alguns produtos qu'elle peut utiliser certains produits ou de algumas maneiras de tirar aquela mancha, ou des techniques pour enlever cette tache. mas para tirar o pecado da minha e da sua Mais vida, pour enlever le péché de ma vie, de ta vie, só o sangue de Cristo. il n'y a que le sang du Christ. Ele é o único que pode C'est le seul qui peut nos lavar, nos limpar, nous laver, nous nettoyer, nos purificar nous purifier e nos levar à sua presença, et nous emmener à sa présence sem que sejamos consumidos, sans que nous soyons consumés, por mais profundas que elas sejam. pour plus profonde qu'elle soit. A mancha que você pode pensar que você tem, Les tâches que vous pouvez penser que vous avez, o sangue de Jesus pode limpar. le sang de Jésus peut le nettoyer. Só você aceitar esse sangue. T'as qu'à accepter ce sang. Ele está disponível para você e para mim. Il est disponible pour toi et moi. Nós só vamos andar manchados On va seulement être tachés se nós quisermos. si on veut être Porque o taché. sangue dele está disponível. Parce que son cœur, il est à notre disposition. Quando nós tomamos posse dele, Quand on prend possession de lui, nós somos limpos. on est nettoyé. Essa era a certeza Ça, c'était la certitude que o apóstolo João tinha. que l'apôtre Jean avait. Lá em 1 João 1,7, En 1 Jean 1,7, ele diz o seguinte: il nous dit, o sangue de Jesus, le sang de Jésus, seu Filho, son Fils, nos purifica de todo o nous pecado. purifie de tout péché. E é com essa Et certeza c'est avec cette que certitude nós nos apresentamos diante de que Deus, nous devons nous présenter devant Dieu com as nossas orações, avec nos prières, com os nossos nos louvores, louanges, com a nossa adoração. avec notre adoration. É com essa mesma C'est certeza avec cette même que certitude hoje nós vamos sentar à mesa com qu'aujourd'hui Ele, on va s'asseoir à table avec lui. com a certeza de que nós podemos sim Avec la certitude qu'on le peut, sentar à mesa com Ele, s'asseoir à table avec lui, relembrar do sacrifício que Ele fez por se nós, rappeler du sacrifice qu'il a fait pour nous. porque nós tomamos posse desse sangue, Parce qu'on prend déjà possession de ce porque sang. nós acreditamos que o sangue de Jesus Parce qu'on croit que le sang de Jésus nos purifica nous purifie de todo o pecado. de tout le péché. Eu e você não podemos esquecer disso. Toi et moi, on ne peut pas oublier cela. Isso precisa estar no seu coração, Il faut que ça soit dans ton cœur, que uma verdadeira e genuína purificação qu'une véritable purification
rédemption, ela só irá ocorrer através do arrependimento. elle pourra seulement venir à travers du pardon. Quando eu e você possuirmos um desejo sincero de Quand mudarmos, toi et moi, on possédera un désir sincère de changer, quando o nosso coração quand nos cœurs ele está cheio de vontade, est rempli de volonté, aquela vontade incondicional, cette volonté inconditionnelle, de cada vez mais e mais de chaque fois plus et plus, agradar a Deus. donner de la satisfaction à Quando a Dieu. minha vida e a sua vida, Pour ma vie et ta vie, elas são vidas que buscam todos os dias sont des vies qui cherchent à chaque jour agradar a Deus. à donner du plaisir à Dieu. É quando nós vivemos C'est qu'on vivra para praticar pour pratiquer na nossa casa, dans notre maison, nos nossos dans nos relacionamentos, relations, um verdadeiro cristianismo. le véritable christianisme. Aquele cristianismo que traz as marcas de Cristo, Celui qui emmène la tâche de Christ, que traz o amor de Cristo, qui amène l'amour du que Christ, traz as verdades de Cristo. qui amène la vérité du Christ. Nós precisamos viver esse verdadeiro amor. Nous devons vivre ce véritable amour. Jesus ele se encontra à porta dos nossos corações. Jésus se trouve à la porte de nos cœurs. A porta do seu e do meu coração, Jesus se encontra. La porte de ton cœur et de mon cœur, Jésus il se trouve. E ele faz para nós um convite. Et il nous fait une invitation. Ele faz um convite para que a gente deixe ele entrar. Il nous fait une invitation pour qu'on puisse le laisser entrer, Para que ele possa nos transformar. pour qu'il puisse nous transformer, Para que ele possa trazer mudança na nossa vida. qu'il puisse apporter du changement dans notre vie, Mas mudança verdadeira. mais une véritable changement. Jesus ele nos convida Jésus nous invite para mais comunhão, mais consagração com Ele. pour avoir plus de communion et consacration avec lui. Ele quer fazer parte da nossa Il vida, veut faire partie de notre vie, não só os domingos, pas seulement les dimanches, não só nas nossas reuniões, pas seulement de nos réunions, mas em todo momento. mais en chaque instant. Ele quer que a minha vida e a sua vida Il veut que ta vie et ma vie sejam consagradas a Ele, soient consacrées à lui, que vivam para Ele, qui en vivent pour lui, para uma vida de santificação e comunhão. pour une vie de sanctification et communion. Você e eu precisamos Toi et moi, nous devons de experimentar essayer mais e mais dessa comunhão. de plus en plus de cette communion. A gente vê na Bíblia sendo relatado On voit dans la Bible en train d'être relaté homens e mulheres des hommes et des femmes que possuíam essa comunhão. qui ont eu cette communion. Por que eu e você Pourquoi toi et moi, não vamos experimentar essa on comunhão? ne peut pas goûter cette communion? De dobrarmos os nossos joelhos De plier nos genoux e ouvirmos a voz de Deus, et écouter la voix de Dieu. abrirmos a sua palavra Ouvrir sa parole e sermos ministrados por Ele, et être ministré par lui. poder louvar a Ele Pouvoir prier à lui com uma verdadeira adoração, com um verdadeiro louvor. avec une véritable adoration et une véritable louange. Porque é isso que Ele procura na sua igreja hoje. Ben, c'est ça qu'il cherche dans son église aujourd'hui. É isso que Ele procura no meio do povo de Deus. C'est ça qu'il cherche entre le peuple de Dieu. Verdadeiros adoradores Des véritables adorateurs que adoram Ele em espírito e em verdade, qui l'adorent en esprit et en volonté. que possuem uma vida que é dada, é entregue a Ele. Qui possèdent une vie qu'il est donnée. Esse é o sacrifício que Ele quer, C'est ça le sacrifice qu'il veut. que a gente se entregue a Ele Qu'on se donne à lui como um sacrifício vivo. comme un sacrifice vif. Mas nós não vamos precisar como Ele ir para a cruz do Mais Calvário. on ne va pas avoir besoin d'aller jusqu'à la croix. Nós vamos precisar apenas amar, On va juste avoir besoin de l'aimer apenas servir, et le servir apenas buscar a sua et presença, chercher sa présence. apenas nos santificarmos a Ele. Juste nous sanctifier pour lui. Ele está à porta Il est à la porte do nosso coração de notre cœur e Ele está batendo. et il est en train de taper à la porte. Só que Deus, Sauf que Dieu, Ele não força. il ne peut pas nous forcer. O nosso Deus, Ele não é um arrombador de portas. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui va essayer d'ouvrir ta porte contre ta volonté.
Mas Ele é um Deus que está ali com uma batida suave, Mais c'est un Dieu qui tape suavement à la porte, nos convidando en train de nous inviter para que a gente deixe a Sua obra entrar na nossa pour vida, qu'on laisse son œuvre entrer dans notre vie, para que a gente possa experimentar pour qu'on puisse goûter desse Deus, de ce Dieu maravilhoso, merveilleux, desse Deus que é poderoso, de ce Dieu qui est tout-puissant, desse Deus que tem um infinito amor por de nós, ce Dieu qui a un amour infini envers nous, uma infinita graça. une infinie grâce. Ele ama tanto você, Il t'aime tellement, Ele ama tanto você, il t'aime tellement. que Ele entregou o seu Filho amado, Il a donné son Fils bien-aimé para que hoje você pudesse estar aqui. pour qu'aujourd'hui tu puisses être là. Muitas vezes nós temos a pretensão, ou a petulância, ou a arrogância Beaucoup de fois nous avons la prétention ou l'arrogance de achar que nós escolhemos a Deus, de croire que c'est nous qui choisissons Dieu, mas foi Ele que nos escolheu, mais c'est lui qui nous a choisis. Ele que olhou para você C'est lui qui t'a regardé e disse: eu te amo, et a dit je t'aime, eu quero je você, te veux à toi, você é precioso para mim, tu es précieux pour moi, você tem um preço para mim que nada pode pagar, tu as un prix que rien ne peut payer e você precisa abraçar esse amor, et tu dois ouvrir tes bras pour cet amour. você precisa buscar esse amor, Tu dois chercher cet amour, deixar esse amor envolver a sua vida, faire en sorte de laisser cet amour envolver a sua casa, os seus relacionamentos. s'enrouler dans ta vie, dans ta maison, dans tes relations. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, Quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu, a gente se torna uma fonte de água viva. on devient une fontaine d'eau vivante. A gente começa a saciar a sede das pessoas que estão à nossa volta. On commence à aussi donner de l'eau à ceux qui sont assoiffés autour de nous. As pessoas começam a desejar o que nós temos. Les gens vont commencer à désirer ce qu'on a, E o que você e eu temos ce que toi et moi nous avons. nos foi dado gratuitamente. Nous a été donné gratuitement. Nós não pagamos nada por isso, On n'a pas payé pour cela, mas nós temos. mais nous avons. Por isso que nós temos a obrigação Et c'est pour ça qu'on a l'obligation de distribuir esse amor também para as pessoas, de distribuer cet amour envers les autres gens para que elas também recebam dessa infinita graça, pour qu'ils puissent recevoir cette grâce infinie, para que elas também possam se ajuntar conosco nesta comunhão, pour qu'ils puissent se rassembler avec nous dans cette communion. porque essa mesa que está sendo servida para nós esta noite Parce que la table qui nous est servie ce soir também precisa ser servida para eles. doit aussi être servie pour eux. Deus, ele não faz acepção de pessoas, Dieu ne fait pas la différence entre les personnes. ele ama todas. Il l'aime à tous. Ele não vê mancha grande ou mancha pequena Il ne voit pas grande tâche ou petite tâche que o seu sangue não possa retirar, que son sang ne peut pas nettoyer, que o seu sangue não possa, amém, limpar. que son sang ne puisse pas purifier. Eu convido você agora nesse momento Je t'invite en ce moment para que você junto comigo pour que tu puisses avec moi, possa estar curvando a sua cabeça, en train de baisser ta tête, para a gente iniciar esse momento pour qu'on puisse initier ce moment, da Santa Ceia, le moment de la Sainte Seine, se lembrando que não há mancha em você en se rappelant qu'il n'y a pas de tâche en toi, que Deus não possa já ter retirado. que Dieu ne puisse pas déjà enlever. Amém? Amen. Glória a